de mim, é claro, não estou com toda essa credibilidade, mas a Francisco Cândido Xavier, que é da obra Estude e Viva. Todas as nossas reflexões, elas serão em torno desta obra. E também toda a parte visual foi realizada pela área da comunicação desta casa, o ACOM, e quem está à frente nos auxiliando é o nosso irmão Joel Bravo. Então, se vocês tiverem alguma coisa a reclamar da visualização, reclame ao Joel, né? Ele que preparou todo esse material para nos auxiliarmos. O que já vai nos colocando sob a reflexão de que nós, embora queiramos ser independentes, observamos que somos cada vez mais dependentes uns dos outros. Não conseguimos realizar nada sem a dependência. E à medida que nós vamos estudando, nos esclarecendo, nos aprimorando, querendo ser um verdadeiro cristão, porque o estudo da doutrina espírita nos coloca com essas reflexões. Queremos ser, como a espiritualidade diz, viva de forma que o espírita pareça, de fato, o verdadeiro cristão. Porque para muitas religiões, o espírita não é cristão. E, na verdade, cristão é todo aquele que tem como modelo e guia Jesus. Simples assim. E nós temos, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos traz isso como base. Kardec pergunta, quem é? Quem pode ser? E os Espíritos dizem, Jesus. Então, vamos estudando, refletindo, nos transformando, até sermos, de fato, verdadeiros cristãos. E trazemos aqui Emmanuel, né, através da psicografia e da mediunidade de Chico, trazemos o nosso mestre leonês, Allan Kardec, para as reflexões desta tarde. São eles que vão nos guiar. Então, Emmanuel fala da necessidade do desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, através do estudo, né, básicos, depois da graduação, da pós-graduação, do doutorado. Isso é necessário para o nosso desenvolvimento. E as obras básicas, principalmente na obra Céu e Inferno, vai nos falar que ora nós encarnamos para desenvolver a nossa parte espiritual, ora nós reencarnamos para desenvolver a nossa parte intelectual. E que isso fará o movimento de todas as nossas vidas. Vai ser inevitável, então, termos que desenvolver tanto o lado intelectual quanto o lado espiritual para chegarmos à moralidade, né, através do conhecimento. Então, é necessário. Então, ele nos fala dessa necessidade. Lembrando sempre, meus irmãos, que tanto o conhecimento, que é a ciência, né? Se nós formos falar de ciência, ciência é conhecimento. Quanto à medicina, ela está na Terra a serviço de Deus. Então, nós não podemos simplesmente querer só orar e não desenvolver a nossa parte intelectual. Nós não podemos querer só beber água frutificada e receber paz e não fazer o tratamento médico que o nosso médico solicitou, os exames necessários. Então, tudo que está na Terra está a benefício desse ser espiritual que está em desenvolvimento na matéria. Então, é necessário. Tudo é necessário. E hoje em dia, a universidade ela está na palma da nossa mão. Através da internet, nós podemos estudar em casa. A tua faculdade pode ser em qualquer banco de praça hoje em dia. Né? Com o ensino à distância, necessita de muita disciplina, porque nós vamos ter que ter um horário, né? Ganhamos tempo. É interessante porque nós queixamos tanto do tempo, não temos tempo. E agora, se tu estuda
com o teu celular, aonde tu estiver, tu não precisa pegar o ônibus, enfrentar o trânsito, então nós já estamos ganhando tempo. A questão é como estamos utilizando. Ao lado, porém, destas instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, encontramos no templo espírita a escola da alma, ensinando a viver. Nós já ouvimos falar que o centro espírita é um hospital, né? Que é um educandário, mas também é a escola da alma. Sabemos todos nós, quem começa a fazer a graduação, que em algum momento tu vai ter que colocar na prática, certo? E é exatamente isso. Tudo que nós aprendemos para desenvolver precisa colocar em prática. As coisas da alma não são diferentes. Também tem a necessidade da parte prática. Então, nós já ouvimos falar tanto dos estágios, né? Parece que meio que a tortura de todo estudante. Tem que fazer estágio. Tem que fazer estágio. Tem que colocar na prática aquilo que aprendeu na teoria. Também não é diferente com as questões da alma. Semelhante trabalho de aprimoramento do espírito, porém, não é novo. Olha só. Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, lembra o nosso modelo e guia? No sábado em Nazaré, participou também, explicando, esclarecendo a necessidade de nós compreendermos o que já foi escrito, o que já foi deixado pelos nossos ancestrais. E isto, meus irmãos, é de todos os tempos. E Jesus, o governador deste orbe, conhecedor de todas as nossas fraquezas e necessidades, também vivenciou. Então, não é nada novo e ninguém inventou nada. É tão interessante porque nós vamos nos dando por conta, com o desenvolvimento do raciocínio, que Deus nos criou, mas sempre nos oportunizando. Tudo que nós vamos vivenciar, há exemplos para que nós venhamos a seguir. Nós não somos abandonados assim ao léu, sem nenhuma orientação. E à medida que nós vamos tendo olhos de ver, nós vamos percebendo esse fato. Então, Jesus, né? Na questão 625 aqui, já comentamos, nosso modelo e guia, certo? O homem novo. No que nós queremos nos transformar, o homem do futuro. A gente, quando falava há tempos atrás do homem do futuro, a gente sempre pensa na tecnologia, no robô. Mas, na verdade, é o homem transformado. Esse é o homem novo e o homem do futuro. E aí, algumas imagens de Jesus aos 12 anos, depois na fase adulta, né? Exemplificando. Óbvio que aqui não se retrata, né, alguma figura que se reporta a Jesus. Alguém pintou, não que tenha sido exatamente essa imagem, mas para nós conseguirmos compreender. Muitas vezes nós conversávamos ainda na sala de aula hoje da necessidade de nós visualizarmos para compreendermos. Então, todo aquele que trabalha com a visualização, ele visa nos esclarecer mais. Nós ouvimos, mas às vezes precisamos ver. A gente fala assim, desenha para mim, por favor, porque eu não compreendi. Né? Então, está aí, desenhado. Para que a gente possa, junto com toda a parte de oratória, usando também as ferramentas visuais para compreender. Então, está aí o modelo e guia. Então, se Lucas já retrata isso de Jesus, o que fica para nós de estudarmos, né? Então, basta recordar-lhe, Jesus, a palavra constantemente endereçada ao povo, tanto nas praças, quanto nos recintos familiares, aos mestres, aos sacerdotes da época.
Então, a capacidade que nós vamos desenvolvendo, porque isso está em nós, para chegarmos até o ponto de podermos esclarecer qualquer pessoa que chegue até nós. Mas para isso precisamos desenvolver as nossas potencialidades através do conhecimento, através do desenvolvimento intelectual e espiritual. Trazendo para a nossa reflexão o que a espiritualidade nos fala no Livro dos Espíritos, de pararmos em determinado momento do dia e nos avaliarmos, né? Como é que foi hoje? Como é que eu agi? Porque só assim. Assim, quando nós ainda comentávamos no grupo de estudo, quando Jesus fala em vigiar, não é o vizinho, né? Não é o colega, não é o marido, é eu. Não é a esposa, é eu. É o que eu penso, é o que eu sinto, o quanto anda o meu desenvolvimento, né? É de mim. À medida que nós vamos nos preocupando com essas nossas necessidades, nós vamos nos tornando melhores, mais capacitados, vamos admitindo que tem coisas que nós não sabemos, né? Que há partes assim, a parte intelectual principalmente, na matemática que eu sou melhor, né? Outro em outras áreas, que as pessoas são diferentes, têm capacidades e potencialidades diferentes, a diversidade tão falada dos nossos tempos, mas que faz parte da natureza. Nós comentávamos com os jovens na evangelização que o capim é diferente, né? Porque a diversidade ela já existe. Nós é que recém estamos despertando e aceitando ela, a diversidade. Paulo também, nos dando exemplo das cartas de Paulo, que ele falava que entre eles trocassem as informações, trocassem as impressões, as ideias, porque muitas vezes em uma assembleia, em um grupo de pessoas, o que eu penso ou o que eu sinto é a necessidade de uma outra pessoa. Então, se eu expresso, outras pessoas vão se identificar. E eu vou descobrir que aquela necessidade não é só minha. Aquela dúvida não é só minha. E nós nos sentimos mais fortes, não é? Mais encorajados. Até mesmo para certos desafios. Que, eu pensei que isso só acontecia comigo. Não. Na troca de ideias, na troca com o outro, no diálogo, nós vamos fazendo essa descoberta que muitas vezes o que nós sentimos e o que nós pensamos está também em outras pessoas. E isso nos fortalece. E Emmanuel diz assim, justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, por isso que nós falávamos no início, né, que o espírito é cristão, porque ele segue os ensinamentos de Cristo. Então, ele é cristão. Sustentem estudos sistematizados, destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Este projeto, de qual Emmanuel fala no livro Estude e Viva, é de 1965. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, ele completou este ano 35 anos. Mas o projeto original já é de Allan Kardec, 1868. 160 anos já tem essa ideia. E é por isso que eu falava há pouco que à medida que nós vamos tendo mais conhecimento, adentrando aos estudos, nós vamos percebendo que tudo já está planejado para nós. E quando eu vi essa data de 1965, eu fiquei refletindo, eu nasci em 1968. Em 1965 já estava tudo pronto. Então, tudo que eu estudo hoje não é novo, mas para mim é novo, porque eu sou o espírito em ascensão. Outros espíritos já estão caminhando há mais tempo do que eu. E aí nós vamos observando a misericórdia divina
E aquilo que a espiritualidade nos fala, da necessidade da solidariedade. E do que eu comentei no início da minha fala, que nós somos dependentes. Nunca seremos independentes. No sentido, sim, do esforço, sim. Precisamos ser independentes. Mas no sentido do auxílio, nós somos dependentes uns dos outros. E se Deus permite que dentro da sua lei exista a solidariedade, é por este motivo. Para que nós também venhamos a desenvolver a humildade, sabendo que nós necessitamos do outro e que nós só caminhamos juntos. Podemos ir mais à frente, outros mais atrás, mas juntos. Efetivamente, isso é bem interessante que o Emmanuel nos fala. Não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E ele segue ainda. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Então, o conhecimento é uma aquisição que exige caridade para conosco. Mas como assim? E ele segue nos falando. Se é possível sanar as deficiências do corpo através do alimento ou do remédio, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição e nem por osmose. Eu posso sim receber o passe, beber água fluidificada e me fortalecer emocionalmente. Mas para desenvolver o conhecimento, eu preciso de trabalho, suor, lágrimas. Não há. Não vamos nos iludir. E se tem uma coisa que a doutrina espírita faz muito bem, é nos desiludir. Com a doutrina espírita, nós nos decepcionamos, o que é ótimo. Porque nós achamos que é tudo assim, não, eu vou lá, vou receber o passe, vou beber água fluidificada e vou seguir a vida. Chega mais um tempo, tu vai vendo que só isso não chega. E daí, o que eu faço? Vamos estudar, a gente convida, vamos estudar? Ah, agora eu não tenho tempo. Ah, mas agora não dá. Óbvio que é liberdade, né? Nós somos livres para fazer escolhas. Mas o alcance de qualquer vitória, qualquer, precisa de trabalho, precisa de suor, precisa de dedicação. E muitas vezes a gente diz assim, mas como que aquela pessoa toca violão tão bem? Se ela não desenvolveu nessa vida trabalhando muito, ela desenvolveu na outra. Nós não nascemos prontos, precisamos desenvolver. E todos nós somos capazes, porque somos espíritos, princípio inteligente, é o que nós somos. Temos capacidades e potencialidades, todos nós. Conversávamos ainda em um grupo de estudo que muitos de nós somos de uma geração que ouvimos dos pais ou das pessoas, tu é um burro, tu nunca aprende nada. Não é verdade. Mas, na verdade, quem falava isso tinha um anseio tão grande que nós aprendêssemos que utiliza-se de palavras erradas. Mas temos capacidades, potencialidades, todos nós. Porque somos princípio inteligente. É o que somos. Então, não tem como transmitir o conhecimento por imposição e nem por osmose. Deitar em cima do livro, dormir em cima dele e não ler. Não tem como. Precisamos abrir, ler. Hoje em dia o dicionário pode usar na palma da mão. No celular tem aplicativo para dicionário. O que nós observamos é que o conhecimento está cada vez mais à nossa disposição, com mais facilidade. Mas exige de nós esforço, sim, disciplina, sim,
trabalho, suor, muito, muito para desenvolvermos. Em algumas áreas nós temos um pouco mais de dificuldade, então temos que nos esforçar um pouco mais. Em outras nós temos mais facilidades. E o que nos diz a espiritualidade? Que a função do homem inteligente na Terra é auxiliar o outro. Porque muitas vezes, à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos tendo a necessidade do poder. Nós somos detentores do poder com conhecimento, sim. Mas se nós não trabalharmos os sentimentos e a moralidade, não resolveu nada. Porque nós conversávamos ainda que à medida que eu descubro que eu tenho um poder qualquer sobre o outro, a minha responsabilidade é muito maior. Eu tenho o dever de auxiliar o outro a caminhar. Ou, no mínimo, mostrar para ele o caminho. Então, à medida que nós vamos crescendo em desenvolvimento intelectual, espiritual, as nossas responsabilidades também aumentam. Quem aspira em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, somos viajores do tempo, né? Deve e precisa estudar. Mas somos livres para escolher quando começar. Se queremos algo, precisamos batalhar por aquele algo. Se nós queremos desenvolvermos-nos como espíritos, em espiritualidade e moralidade, digo aos irmãos que precisamos trabalhar muito. E desenvolver. O estudo consolida a experiência, vai nos dizer André Luiz. Consolida a experiência. É por isso que, em determinado momento dos nossos estudos, nós vamos ter que fazer estágio. Porque eu preciso saber como eu vou me portar diante daquela situação, com aquelas pessoas, né? Se o orgulho e a vaidade e o egoísmo são exacerbados, porque daí eu vou ter um tipo de comportamento, como eu vou me comportar diante das pessoas? Que emoções e sentimentos vão brotar de dentro de mim no momento que eu começo a praticar todo o meu conhecimento? E é disto, é dessa vigilância que Jesus nos fala. Porque quando nós descobrimos que diante do outro, porque através do conhecimento nós sentimos orgulho, ou vaidade, ou egoísmo, entremos em prece. Tendo a humildade de dizer, Senhor, olha, a tentação está aí apontando para mim, me auxilia, preciso de Ti. E aí, vou tocar novamente no ponto, dependência. A dependência saudável, né? A dependência saudável. O conhecimento é o primeiro degrau da sabedoria. Não há como eu desenvolver a sabedoria sem o conhecimento. Preciso conhecer. Eu preciso muitas vezes saber como é que funciona a parte técnica, para que eu possa utilizar todos os mecanismos com sabedoria, em prol do meu próximo. E aqui está Allan Kardec. Tudo que nós estamos falando também está nesse projeto de 1868. É um curso regular, quer dizer, toda semana eu começo e paro, né? Seria professado com o fim de desenvolver os princípios e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Não é sisudo, né? É responsável. Agora eu estou estudando a doutrina, tem que ser assim, tem que ser... Não. Responsabilidade. Quando Kardec nos fala sério, é da responsabilidade. Conosco, com o nosso próximo. De fato, né? Pesquisarmos, estudarmos, nos dedicarmos. E ele fala disso, que quem quer de fato estudar a doutrina precisa do recolhimento,
precisa tirar esse momento para reflexão, precisa consultar a sua intimidade, vigiar os seus pensamentos. Isso é estudo sério. Não é querer pegar toda a parte teórica e ficar pregando aquela moral sem cabimento. Nós indo, nos transformando e sendo esse exemplo. Isso é estudo sério. Teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, né? E desenvolver o grande número de médiuns. Isso é bem importante falar. O objetivo, quando a gente fala em grande número de médiuns, eu tenho certeza que é disso que Kardec fala, é na certeza de que a comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados existe. Existe. É sabermos que somos espírito em condição diferente do espírito desencarnado. Estamos encarnados, ele está encarnado, desencarnado, mas podem se comunicar. Porque muitas vezes as pessoas chegam até nós e dizem, meu filho, minha filha fala com espíritos. Sim, meu irmão, fala com espíritos. Por que a pessoa que é espírita, que estuda a doutrina, ela fica calma diante dessas situações? Ela não fica imaginando e nem mistificando. Porque é claro para ela que ela é um espírito encarnado, mas que os outros desencarnaram. E que se comunicam, e que se falam, e que trocam ideias, e que trocam emoções e sentimentos, e que a vida continua. Só isso. Nada de místico. Simples assim. Como é que eu chego a essa conclusão? Trabalho, estudo, né? Como ele diz aqui, regular. Regular. Toda semana e contínuo. Nós não paramos de estudar. E nós vamos vendo nas obras de André Luiz, os estudos continuam na espiritualidade. Muitas obras que foram ditadas a Francisco Cândido Xavier são obras que existem no plano espiritual e que foram passadas para nós. Para nós também já irmos refletindo e entrando nesse clima e tendo o conhecimento de que quando a gente desencarna, ninguém vai sentar na nuvenzinha cor-de-rosa, não. A gente vai continuar estudando muito, trabalhando muito, muito trabalho. Então, continua. Então, nesse sentido, desenvolver grande número de médiuns. Vamos deixar bem claro, certo? Considero esse curso como de natureza exercer influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Conversava com uma amiga e ela me disse assim, descobri que as pessoas gostam de trabalhar com espíritas, porque o espírita é ético, no mínimo. O verdadeiro espírita, ele é ético, no mínimo isso. E cuida para não ser hipócrita. Então, nós vamos fazendo estas descobertas. A filosofia do estudo sistematizado da doutrina espírita, ou do ESG, acolhimento. Olha como é sistematizado. Do mais simples ao mais complexo. Primeiro acolhe, depois consola, esclarece, orienta. Aí te diz assim, bom, agora está na hora da cooperação. E aí tem trabalho coletivo. Coletivo. É o que toda a sociedade quer. Não é mais fácil no coletivo? Claro, é mais fácil no coletivo. E a divulgação pelo exemplo vai ficando mais complexa a coisa. Isso é sistematizado. Do mais simples ao mais complexo. Interação de trabalhadores, né? O esforço coletivo, o intercâmbio de experiências, reflexões, conhecimento individual e grupal. E o mote, né, do ESG, ou a essência do ESG, do estudo sistematizado da doutrina espírita, o amor fraternal. E é Emmanuel que vem nos dizer, né? A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Nós ouvimos falar o tempo todo em fraternidade. E é isto, o amor fraternal. E o objetivo, estimular o estudo e a vivência do espiritismo regular e contínua. Esse é o objetivo, né?
tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Então, nós estudamos sim as Escrituras, com o auxílio da espiritualidade que já é conhecedor do que é falso e do que é verdadeiro, né? Ou tirando da letra a verdadeira essência, que nós vamos descobrir, que a letra mata e o espírito vivifica. Então, compreendendo nas palavras, nas Escrituras, e tudo que nos é passado na sua essência verdadeira e espiritual. Estimular o desenvolvimento de uma consciência ética, falamos disso, através do conhecimento espírita e da vivência do Evangelho. Nós queremos ser cristãos. Então, nós vamos colocando o Evangelho na vivência. Fácil é para nós que estamos em ascensão evolutiva um pouco lenta, não é fácil, mas é possível porque a espiritualidade nos fala disso o tempo todo. Né? É possível. E quanto mais nós trabalhamos à vontade, nós vamos descobrindo dessa necessidade grande de ser, sim, ético. Porque se nós queremos uma sociedade com qualidade, precisamos ter qualidade começando dentro de nós. Então, é uma caminhada. E aqui, João, né? Passando para nós a essência do pensamento de Jesus. Nos tornarmos livres. E através do conhecimento e da vivência é que nós vamos descobrindo essa verdadeira liberdade que tem limite, né? E que nós nos tornamos independentes e livres, mas com limite ainda, sabendo respeitar o espaço do nosso próximo. Para isto, o desenvolvimento da razão e do sentimento, para que o conhecimento tenha equilíbrio e para que os nossos instintos, os nossos ímpetos venham a transformar-se em sentimentos bons. Porque o ódio é um sentimento. Mas o que eu uso se eu sinto muito ódio? A caridade. Opa! Né? Eu sinto inveja. Mas por que eu sinto inveja? O que eu não trabalhei? Né? Quais foram as decepções? Equilibrando os sentimentos. É aí que nós vamos chegar. Razão e sentimento conversando. Abstendo-se quando não concordam. Trabalhando quando está tudo na direção do bem. Este é o objetivo. Grata pela atenção, uma ótima reflexão para todos nós e até início de abril ainda há convite para o estudo. Gratidão, meus irmãos.